da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ontem nós falamos sobre como rezar por cura interior. And we said the very first step is to find out the root causes. E o nosso primeiro passo, eu disse, era encontrar as causas profundas. Both by praying to the Holy Spirit, Acima de tudo, rezar pelo Espírito Santo. as well as reflecting on our own past life. Assim, também refletindo o Espírito Santo na nossa vida passada. And I said how it is so much important to find the root causes. E eu disse o quanto é importante encontrar as causas profundas. And that is why the great saints like Father Pio Por essa razão, os grandes santos, como o Padre Pio, were very effective in the sacrament of reconciliation, tinha muita eficácia no sacramento da reconciliação. because they had this gift of the Spirit, the word of knowledge. Porque ele tinha esse dom do Espírito da palavra de conhecimento. The Spirit would inspire them O Espírito Santo que o inspirava to know really what was the problems of those who came to them for confession. para conhecer exatamente quais eram os problemas das pessoas que o buscavam em confissão. And then we said the second step is to remove the blocks to our healing. Então nós dissemos que o segundo passo é remover os bloqueios da cura interior. The block, for example, of not forgiving the people that have hurt us. O bloqueio, por exemplo, de não perdoar a pessoa que nos ofendeu. The block of not repenting for the sins they have done, especially towards people. O bloqueio de não nos arrependermos dos pecados e das ofensas que fizemos às pessoas. And above all, the block of dealing and not renouncing the occult practices. E acima de tudo, o bloqueio de ter mexido e se envolvido com práticas ocultas, com o ocultismo. I spoke about the first two blocks yesterday. Eu falei ontem especialmente sobre os dois bloqueios primeiros. This morning I'll speak about the third block. Esta manhã eu vou falar sobre este terceiro bloqueio. But to complete the whole picture of knowing how to pray for inner healing, Mas para completar o quadro de saber como rezar por cura interior, we also spoke about the third step in praying for inner healing, nós também falamos sobre o terceiro passo na oração por cura interior, which is to invite Jesus to walk back into our past life, que é convidar a Jesus para caminhar conosco através da nossa vida passada, to heal and to free us from every burden of our whole past life, para nos curar e nos libertar de todos os fardos da nossa vida passada. and that is done when we invite Jesus with thanksgiving and praise in our hearts. E isso acontece quando nós convidamos Jesus com agradecimento e louvor no coração, Praising Him even for all the hurts and problems we have had. louvando por todos os ferimentos e problemas que tivemos, Which means first accepting them from the Lord. o que significa que nós aceitamos os sofrimentos e as dores, Just as Jesus accepted the cross in His life. da forma como Jesus aceitou a cruz na sua vida. The evil one would want Jesus to come down from the cross. O inimigo queria que Jesus descesse da cruz, But Jesus said, not my will, but your will be done. mas Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua. And Jesus Himself said, if I wanted, I have the power to even take my life back, but also I have the power to give it up. E Jesus mesmo disse, eu tenho o poder de devolver a minha vida para Deus e tomá-la de volta. And Jesus knew it was difficult to do that. E Jesus sabia a dificuldade de fazer isso. And He prayed to His Father, if it is possible, let me not go through the suffering and His crucifixion. E ele rezou ao Pai dizendo, se for possível, que a salvação não aconteça através da cruz, But not my will, but your will be done. mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. And therefore Jesus accepted the cross as part of God's plan for the salvation of mankind. Então Jesus aceitou a cruz como parte do plano de salvação do Pai para toda a humanidade. And that's why Jesus could say, Por isso Jesus pôde dizer, the evil one therefore has no power over me, o inimigo então, o mal, então não tem poder sobre mim, because I always do the will
of my Father. porque eu sempre faço a vontade do meu Pai. And Jesus could tell the Father, Então Jesus pôde dizer ao Pai: Father, I know that when I pray, you always listen. Pai, eu sei que quando eu rezo, o Senhor sempre me ouve. And because of that, Jesus could offer his, not only accept the crucifixion, but offer it up for the glory of his Father. E por causa disso, Jesus pôde não somente aceitar a cruz, mas oferecer também esse sofrimento para a glória do Pai. And therefore, when John's Gospel speaks about the Father being glorified, Portanto, quando o Evangelho fala do Pai sendo glorificado, that glory means the crucifixion of Jesus, essa glória do Pai significa a crucifixão de Jesus. and not something beautiful or good, E não é então algo bonito e bom, but it means both the crucifixion and the resurrection. mas no sentido da crucifixão e da ressurreição. And that's why St. Paul could say Por isso São Paulo vai dizer: that Jesus emptied himself of all his glory, Jesus redimiu a todos da sua glória. and he went to the death of the cross. E quando ele foi para a morte na cruz, And that is why essa é a razão pela qual God raised him from the dead o ressuscitou dos mortos and exalted him above everything, e o exaltou acima de tudo. and gave him a name which is above every other name, E lhe deu um nome que está acima de todo o nome. so that now every knee has to bow before that name. Portanto, todo joelho se dobre diante desse nome. Every tongue has to confess the power of that name. E toda língua tem que confessar o poder desse nome. And this is what we saw all these 5 days in the chapel downstairs. E é isso que nós temos visto em todos esses 5 dias aqui na capela do palco. You could see yourself the tremendous power of Satan, Você poderia ver por seus olhos o tremendo poder de Satanás, his hatred and anger. o seu ódio, sua raiva. But you could see also he was forced to acknowledge that someone was greater than him. Mas você também poderia ver que ele é forçado a reconhecer que há um poder maior que o dele. And finally, sometimes after a long struggle, E finalmente, às vezes depois de uma longa batalha, but very often after a very brief struggle, mas com frequência depois de uma breve oração, he had to admit that he was defeated. ele tem que admitir que ele é perdedor And he had to leave the person. e tem que deixar a pessoa. That is called the glory of the Father. Isto é o que se chama a glória do Pai, Both the death and the resurrection of Jesus. pela morte e ressurreição de Jesus. That's what we celebrate in the Eucharist. É o que nós celebramos na Eucaristia. That's we say in the acclamation after the consecration. Assim que dizemos na aclamação da consagração: Lord, by your cross and by your resurrection, Senhor, pela sua cruz e pela sua ressurreição, both, Lord, by your cross and by your resurrection, ambos, Senhor, pela sua cruz e pela sua ressurreição, you have set us free. você nos libertou. And therefore you are the Savior of the E world. portanto é o Salvador do mundo. Amen. And I'm sure yesterday, as you were praying for yourselves and with one another, E eu tenho certeza que ontem você rezando por si mesmo, rezando uns pelos outros, you were experiencing the power of the cross and the power of the resurrection. nesses dias você tem experimentado o poder da cruz e o poder da ressurreição. And that was seen in the way that you were praying in tongues, holding the hands of one another. E eu percebo a forma como você rezando em línguas, de mãos dadas uns com os outros. And I'm sure both here as well back home, E eu tenho certeza que tanto aqui como voltando para casa, hundreds and thousands were being healed. centenas de milhares serão salvos e curados. It would be nice if you had It would have been nice if you went on praying in tongues in that way.
Será bom se você continuar essa oração de cura da forma como você tem feito aqui, oração de línguas. But of course the program had to carry on. A gente poderia ter parado um tempão nessa oração, mas o programa tem que continuar. In India, when we have such healing services, Na Índia, quando nós temos esse retiro de oração, sometimes when people pray in tongues in that same way, às vezes quando as pessoas oram em línguas também, como aqui, it goes on for about between 20 minutes and half an hour. às vezes deixamos a coisa correr por 20 minutos, meia hora. And therefore everyone gets healed. Então todo mundo pode ser curado. And nobody comes and disturbs me at the gate. E ninguém, And nobody comes to the gate to disturb me. então ninguém precisa vir lá no portão me perturbar. So now, what is the third block to our healing? Então, qual é o terceiro bloqueio para a nossa cura? It is the fact that we have not really repented and renounced the occult practices we have done. É o fato de que nós realmente não nos arrependemos e não renunciamos às práticas ocultas que nos envolvemos. As I told you before, Como eu disse antes, there was a time when we felt the main block or even the only block to healing was unforgiveness. houve um tempo em que nós imaginávamos que o principal bloqueio e o único bloqueio para a cura era a falta de perdão. And you'll find that written in all the books on healing everywhere in the world. E você encontra isso escrito em todos os livros de cura no mundo inteiro. But later on I realized Mas mais tarde eu pude compreender that the greater block to healing was our not forgiving people. que o grande bloqueio não é somente a falta de perdão, Our not repenting towards the people that we have e hurt. também não é somente a falta de arrependimento. And I realized this especially when I started coming to Europe for these programs. E eu percebi, especialmente quando eu fui dar esses retiros na Europa, Where people were ready to forgive others, onde as pessoas estão dispostas a perdoar, but I found they were not prepared to ask forgiveness. mas eu percebi que elas não estão dispostas a pedir perdão. I told you about that lady in Croatia who came for counseling. Eu contei sobre aquela senhora na Croácia que veio me consultar, And her problem was that all the members of her family were killed in the war. e ela me contava que o problema dela é que todos os membros da sua família tinham sido mortos na guerra. And therefore what she had to do was to forgive those who had killed her family. Então o que ela precisava fazer era perdoar aqueles que haviam matado a sua família. That was her block. Esse era um bloqueio. And when she did that, then the Lord touched and healed her. Então, quando ela fez isso, o Senhor imediatamente a curou. But then another lady also came to me for counseling. Mas uma outra senhora também veio até mim para aconselhamento. And she had an opposite story to tell me. E ela tinha uma história oposta a me contar. She told me how all the members of her family were involved in killing the other side. Ela me contou como todos os membros da sua família tinham se envolvido matando os outros. And therefore now she had to do the opposite. Então ela estava do outro lado da guerra e ela tinha então que fazer o oposto. She had now in her heart to ask forgiveness. Ela tinha que pedir perdão no seu coração, On behalf of all the members of her family. em nome de todos os membros de sua família. To ask forgiveness from the people that were killed by her family. Pedir perdão às pessoas que a sua família matou. And to pray for their healing and the healing of those people's families that now were so sad. E orar pela cura dos seus familiares e pela cura das pessoas e dos familiares de quem elas mataram. And when that happened, then the healing took place. Então, quando isso aconteceu, quando esse perdão aconteceu, a cura aconteceu. But it is especially in the last 3 to 5 years Mas especialmente nos últimos 3 a 5 anos,
when I started to come more often, especially in southern Germany, Quando eu comecei a ir com mais frequência, especialmente para o sul da Alemanha and in Croatia, e na Croácia and in Brazil, e também aqui no Brasil, that I realized there was a third block that was a much bigger block than the first and the second. que eu percebi que este terceiro bloqueio era muito importante como o primeiro e o segundo. And that block is the occult practices that we, all our families, we have done. E esse bloqueio são o envolvimento com o ocultismo que nós ou nossos familiares possam ter feito. You see, often people think that all these occult practices are done only in Asia and Africa. Com frequência as pessoas pensam que esse ocultismo só existe na Ásia e na África. And in Europe, they think, well, we are a civilized continent. E pensa-se que na Europa, onde é um continente civilizado, We are a Christian continent. é um continente cristão, Therefore, we don't do these things. eles talvez não façam essas coisas. In fact, when there was a meeting of the leaders of the charismatic renewal of the whole of Europe 2 years Mas, ago, na verdade, quando houve um encontro da liderança da renovação carismática de toda a Europa 2 anos atrás, and I asked the one in charge of the renewal of the whole of Europe, e eu fiz uma pergunta à pessoa que é responsável pela renovação carismática de toda a Europa, if I could speak to these leaders just for 1 or 2 minutes. se eu podia ter uma palavra com os líderes por 1 ou 2 minutos On the importance of the ministry of deliverance. sobre a importância do ministério de libertação. He told me there is no time for you to speak to them. E ele disse que não havia tempo para essa palestra. When I said, could you at least give them a sheet of paper which I had written on the ministry of deliverance, Então eu perguntei, você poderia então distribuir para esses líderes uma folha de papel onde eu escrevi algo sobre o ministério de libertação? I found that afterwards they had not given these things to the leaders. Depois eu percebi que esse papel não foi distribuído aos líderes, Because the leaders of the renewal in Europe are not aware of what is happening among the common people. porque a liderança da renovação carismática na Europa não está consciente do que está acontecendo com o seu povo. And it is only when I begin to come there almost every 2 months or 3 months to minister, E foi somente depois que eu comecei a pregar retiros na Europa, a cada 1, 2 meses, that I realized how widespread were the occult practices. então eu percebi o quanto existe prática oculta lá. In Asian Africa, often people go to do these occult practices because of their needs. Na África, In Africa, in Asia and Africa. na Ásia e na África, com frequência as pessoas buscam as práticas ocultas devido às suas necessidades, Because they were sick or they have some problems. porque são pobres e têm muitos problemas. And obviously, the Catholic Christian churches are not there so prominent. E lá também nesses 2 continentes a Igreja Católica não é tão presente. And of course, doctors and psychiatrists are so few. E os médicos e os psiquiatras são muito poucos. Therefore, they have no alternative than to go to their own witch doctors. E eles têm muito poucas alternativas a não ser ir a feiticeiros. But things are different in Europe. Mas na Europa as coisas são diferentes. There, the whole of Europe is filled with churches in every street. A Europa está repleta de igrejas em cada rua. There they have all the best doctors in the world. E lá eles têm também os melhores médicos do mundo. There often they have national health E services. também tem bons sistemas de saúde pública. And still people go to their witch doctors. E ainda assim as pessoas vão aos feiticeiros. And the problem in Europe is not so much occult practices, E o problema na Europa não é tanto as práticas ocultas, but it is Satanism. mas é o satanismo mesmo. People know what they're doing. As pessoas sabem o que estão fazendo. When I was giving a program in a certain African country, Eu estava dando um retiro num país africano
a 5 days retreat to the priests of a certain diocese. O retiro era para os padres de uma certa diocese. I spoke on the ministry of Eu deliverance. falei sobre o ministério de libertação. And then I asked the priests, do you have any questions to ask? Então eu disse aos padres: vocês têm alguma pergunta a fazer? Normally the priests would ask many questions Normalmente os padres fazem muitas perguntas, because often many of them don't believe the devil exists. porque na verdade muitos deles não acreditam que o demônio existe And they don't believe in the ministry of deliverance. e, portanto, não acreditam no ministério de libertação. And that's why maybe among all the countries of the world, only 5% of the countries have exorcists in the Catholic Church. Por isso que no mundo inteiro somente 5% dos países têm padres ministeriados em exorcismo. 95% don't have anything of that thing. 95% não se preocupam com isso. So I told, do you have any question to ask? Então eu disse: vocês têm alguma pergunta a fazer? And one priest stood up and said, E um padre levantou-se e disse: we don't have any questions to ask. nós não temos perguntas a fazer, Because all that you have said, we know. porque tudo aquilo que você disse, nós já sabemos. All of us, Todos nós, from the bishop to the youngest seminarians, do bispo aos mais jovens seminaristas, have been involved with the occult from the time when we were children. estamos envolvidos com o oculto desde quando éramos crianças. And when in our parishes, one of our parishioners has a problem, E nas nossas paróquias, quando um paroquiano tem um problema, we send them to a witch doctor. nós o mandamos para o feiticeiro. Yeah. That is funny. I see. Therefore they said, what you're telling us, we know. Então eles disseram, But we want you então to eles tell us, disseram, o que o senhor está me dizendo, nós sabemos. but we want you to tell us what is the alternative? O que nós queríamos que o senhor nos dissesse, qual é a alternativa? We want you to tell us how to help these people without sending them to the witch O que doctor. nós queríamos que o senhor nos dissesse seria como ajudar essas pessoas sem ter que mandá-las para o feiticeiro, Because we do not know how to help them. porque nós não sabemos como ajudá-las. In the seminary, we were not taught anything about healing and deliverance. No seminário nós não fomos ensinados nada sobre Because the libertação, professors don't believe in healing and deliverance. porque os nossos professores não acreditam em cura e libertação. And then I said, I'm not going to tell you how to do it. Eu disse: eu não sou a pessoa indicada em dizer como fazer isso. I'm going to show you how to do it. Não vou dizer, eu vou mostrar como fazer. I said, bring one case E eu disse para eles: tragam um caso from one of your parishes, de uma das suas paróquias, which normally you would have sent to a witch doctor to be helped or healed or cured. que vocês mandaram que procurasse o feiticeiro para ser ajudado e ser curado. And then I will show you what to do. E então eu vou lhes dizer o que fazer. On the last day of the retreat, No último dia do retiro, they brought this case in the chapel. eles trouxeram esse caso na capela, So all the 120 priests came to the chapel e todos os 120 padres que estavam participando entraram na capela to see what I would do. para ver o que eu ia fazer. But when I went to the chapel, Mas quando eu entrei na capela, there was not one case. não havia um caso, There were 30 cases. haviam 30. And when I entered that chapel, E quando eu entrei na capela, all hell was let loose. todo o inferno se abriu. Somewhat like down. Under me there is hell downstairs. Mais ou menos como o inferno que está aqui embaixo. I can see what is happening under my feet. Eu posso ver o que está acontecendo embaixo dos meus pés. And they began to make so much noise E eles começaram a fazer tanto barulho, because the African devils are more noisy than the Brazilian devils. porque os demônios africanos são mais barulhentos que os demônios brasileiros. Normally the Brazilian devils are quite not so bad. Os demônios brasileiros não são tão ruins.
But in Africa, they're very noisy. Mas os da África são muito barulhentos. And then we began to pray for them one by one. Então começamos a rezar por eles um por um. And within 30 minutes, all those 30 cases were over. E cerca de 30 minutos, todos os 30 casos tinham sido resolvidos. This made such a great impact on that diocese, on that country, Isso causou um impacto tão grande naquela diocese that at the end of that retreat, que no final do retiro, the bishop was giving the thank you speech, o bispo era para dar a última palavra de agradecimento. and it was the shortest thank you speech I ever heard. Foi o agradecimento mais rápido que eu já ouvi. He just stood up and said, Ele somente falou: he says, Father, I want to tell you on behalf of my priests, Padre, eu quero lhes dizer, em nome dos meus padres, please come back again. por favor, volte. And he sat down. E sentou-se. The next year I went, of course, again. Claro, no ano seguinte eu voltei. And in the month of August, I went again. E no mês de agosto eu voltei novamente. For what? Para quê? Because in the second week of August, there was intercessory prayer week for the whole of Africa. Porque na segunda semana de agosto haveria uma semana de oração de intercessão por toda a África. The leaders of the renewal of the church came from all over Africa to the same place where I was before. Os líderes da renovação carismática de toda a África estavam reunidos nessa mesma diocese onde eu tinha ido. About 300 leaders. Cerca de 300 líderes. And what were they doing for these 5 E o days? que eles fizeram durante 5 dias? Only interceding for the healing and the deliverance of the continent of Africa. Somente rezando em intercessão pela libertação do continente africano. Of course, I would give about 2 talks a day. Claro, eu dei houveram 2 ou 3 palestras por dia, But most of the time was interceding mas a maioria do tempo foi intercessão for the whole of Africa por toda a África, to begin the new millennium. para o início do novo milênio. And on the last day, Sunday, E no último dia, um domingo, we had a big rally in the stadium of the town. nós tivemos um grande encontro no estádio da cidade. The stadium can contain about 100,000 people, Cerca de 100.000 pessoas and there were many people, e portanto muitas pessoas, at least 5 to 10 times more than you are here, portanto 5 a 10 vezes mais do que temos aqui. maybe 50,000 people. Talvez 50.000 pessoas estavam presentes. And there we had a celebration of the Eucharist, Então tivemos a celebração da missa, which took 5 hours. demorou 5 horas, And the Archbishop of that country was the main celebrant. e o arcebispo daquele país era o celebrante principal. And at the end of the Eucharist, he asked me to make a prayer of exorcism Então for the whole continent. no final da missa, o arcebispo pediu que eu fizesse uma oração de exorcismo pelo continente. Because there the bishops know how much Africa needs not just healing, but deliverance. E porque então os bispos compreenderam o quanto a África precisava não somente de cura, mas também de libertação. And the next day, Monday, E no dia seguinte, a segunda-feira, 30 chosen leaders went up to Mount Kilimanjaro. 30 líderes subiram no Monte Kilimanjaro, which is the highest mountain of Africa, que é a montanha mais alta da África, situated on the equator, também a maior montanha da África. situated on the equator, Ah, equator, situated. It ok. is
Essa montanha Kilimanjaro fica na linha do Equador. And that mountain is on the equator, Essa montanha então está no Equador, na linha do Equador. but it has snow all the year round. It has snow, neve, Ok, então é repleta de neve, all the year round. neve perene, a neve que é aquela que não derrete, fica o tempo todo, né? It is so high and so cold. Bem alto, bem frio. And these 30 leaders went up to Mount Kilimanjaro. Então esses 30 líderes foram ao Monte Kilimanjaro. It took them 5 days to go on top and to come back, Demorou 5 dias para subir e descer, from Monday to Saturday. de segunda a domingo. And when they went on the top of Mount Kilimanjaro, E lá de cima do Monte Kilimanjaro, they said the Holy Mass there eles rezaram lá a Santa Missa and prayed for the deliverance and healing of the whole continent from that mountain. e rezaram pela cura e libertação de todo o continente lá de cima daquele monte. This is what happened in Africa. É o que aconteceu na África. Give them a big clap. Então pode aplaudir agora. And that's why all the bishops of Africa want me to come to each country to give them and the priests a 5 days program on deliverance. Por isso que depois disso, cada bispo de cada país na África quer que eu vá pregar retiros de 5 dias para os padres. I've given this program in Uganda 3 times. Já dei esse retiro em Uganda por 3 dias, The last 3 time vezes. it was for 300 priests of that small country. Na última vez foi para 300 padres nesse pequeno país da Uganda. And before that I gave a half day's program to all the bishops of Uganda. E também já dei esse retiro para todos os bispos de Uganda. And in next June I'll be giving them, only to the bishops, a 5 days retreat. E no ano que vem vou dar o mesmo retiro de 5 dias somente para bispos. The same thing happened in Kenya and Tanzania, A mesma coisa tem acontecido no Quênia, na Tanzânia, in Benin, em Benin, in South Africa, no África do Sul, in Zambia, em Zâmbia, Botswana, Botsuana and so on. e tanto mais lugares. I'm hoping that before I die, I will give these programs on deliverance to every country of Africa. Eu espero que antes de morrer eu possa dar esse retiro em todos os países da África. And I've seen everywhere those who are most eager to have this program on deliverance, E eu tenho visto que aqueles que têm estado mais ansiosos para receber esse retiro are not lay people, não são de fato os are leigos. not even the charismatic renewal, Também não é a renovação carismática. are not the priests, Não são os padres, but they are the bishops. mas são os bispos. I'll give one last example before I speak on my topic, Eu vou dar o último exemplo antes de voltarmos ao tema, because I have not yet begun speaking on my topic. porque ainda nem começamos no nosso tema. In the month of November, I went to East Malaysia No mês de novembro, fui para a Malásia do Leste to give a program to the priests on deliverance from Monday morning to Friday evening. para dar um retiro para padres na segunda de manhã até a sexta à noite. It was a program on deliverance. Era um retiro de libertação. And who came for this 5 days program? E quem veio para esse retiro de 5 dias? All the 6 bishops of the 6 dioceses of East Malaysia. Todos os 6 bispos das 6 dioceses da Malásia. All the priests of the country. Todos os padres do país. For that whole week there was no mass anywhere. Naquela semana não houve missa no país. All the priests came for that program. Todos os padres estavam no retiro. And each priest came with one lay helper. E cada padre veio com um leigo acompanhando. Because the bishops, the priests, and the lay leaders knew how much the church and the country needed this ministry of deliverance.
porque os bispos, os padres e os leigos compreenderam o quanto aquele país precisava viver esse retiro de cura e libertação. Well, I won't give you more examples now, Vou dar mais alguns exemplos agora. but to tell you why these occult practices can be a block to our healing and deliverance. Não vou dar mais exemplos, mas vou dizer o quanto essas práticas ocultas podem bloquear a cura e libertação. And the reason is very simple. E a razão é muito simples. Because in doing these occult practices, we are breaking the first commandment of God. Porque fazendo isso, lidando com essas práticas ocultas, nós estamos indo contra o primeiro mandamento. We are committing the sin of idolatry, Nós estamos cometendo o pecado da idolatria, giving to creatures the honor which we should give only to God. dando a criaturas o louvor que só poderíamos dar a Deus. When we are doing these things, Quando fazemos essas we're coisas, coming to the sin of superstition, nós estamos cometendo o pecado da superstição, ascribing to creatures the power which we should ascribe only to God. concedendo às criaturas um poder que nós deveríamos conceder somente a Deus. When we are doing these occult practices, Quando nós estamos lidando com práticas we are ocultas, telling God, nós estamos dizendo a Deus, even though you have made us, mesmo o Senhor nos tendo feito, and we are your creatures, e nós sendo suas criaturas, we prefer to go to other creatures for help and not to you, the Creator. nós preferimos ir a outras criaturas para pedir ajuda e não a você. We're telling Jesus Nós estamos dizendo a that Jesus even you died on the cross to save and heal us. que mesmo você tendo morrido na cruz para nos salvar, We prefer going to other human beings nós preferimos ir a outros seres humanos and not to you, the man God. e não a ti, o Deus, o homem, o Deus homem. We prefer going to other creatures for help. Nós preferimos ir a outras criaturas para pedir ajuda. When we do these occult practices, Quando lidamos com práticas ocultas, we are sinning against the Holy Spirit. estamos pecando contra o Espírito And Santo. you know what the Bible, Jesus says. E você sabe o que Jesus diz? All sins will be forgiven except the sin against the Holy Todos os Spirit. pecados serão perdoados, exceto o pecado contra o Espírito Santo. We're telling the Holy Spirit, you don't have power. Nós estamos dizendo ao Espírito Santo, você não tem poder. You're not the Lord and giver of life. Você não é o Senhor e doador da vida. Whereas what do we say in the I believe? O que é que a gente diz no creio? In the I believe we say, I believe in the Holy Spirit, the Lord and the giver of life. Nós dizemos, eu creio no Espírito Santo, doador da vida. We say that in the Mass. Nós dizemos assim na missa, When the Mass is over, mas quando a missa termina, and the priest says, now you may go from the church back to where you are. então o padre diz, você pode ir, a missa terminou. Often people from the church itself will go to their favorite witch doctor. As pessoas saem da missa e vão ao seu feiticeiro favorito. They have not forgotten the Holy Spirit. Não esqueceu? They have now forgotten the Holy Eles Spirit. esqueceram o Espírito Santo And they go to the evil spirit himself. e vão ao próprio espírito do mal, They go to Satan himself vão a Satanás for help. pedir ajuda. And often when nothing happens to a person, E com frequência, quando as coisas não acontecem para a pessoa, when a person feels all right, a pessoa sente que está tudo bem, well, he thinks he's a good Christian or a good Catholic. mas ela pensa que é um bom cristão, um bom católico. Other people may be getting tormented by the evil one, but not myself. Outras pessoas são atormentadas pelo espírito do mal, mas não eu. But that is not true. Mas isso não é verdade. The evil one there is at work, but is hidden. O espírito do mal está trabalhando, mas está escondido. As one of the priests was telling us yesterday. Como um dos padres estava nos dizendo ontem, So all these 25 years I've seen people coming to receive Holy Communion. nesses 25 anos eu tenho visto pessoas vir receber comunhão Without any manifestation of the presence of evil. sem nenhuma manifestação da presença do demônio. They seem to be good Catholics and Christians. Aparentemente bons cristãos, bons católicos. But now I've seen
for the first time in my life, Mas agora eu vi pela primeira vez na minha vida, during these 5 days, durante esses 5 dias, how these very same people are now manifesting the presence and the power of Satan. como essa pessoa, aparentemente muito boa, apresentou manifestação da presença do demônio em si. When I came into this ministry in Bombay 25 years ago, Quando eu iniciei nesse ministério em Bombaim, há 25 anos atrás, almost every person that came to me for help quase todas as pessoas que vinham até mim pedir ajuda were people that had first gone to the witch doctors eram pessoas que já tinham passado pelos feiticeiros, on the recommendation and sent by their parish priest. recomendados a buscar a feitiçaria pelos seus próprios padres. Once I was going for a meeting of priests in Bombay. Uma vez eu estava indo no encontro de padres em Bombaim, There was a meeting of about 300 or 400 priests. tinha 300, 400 padres. I was a bit late. Eu cheguei atrasado, So when I was about to enter the hall, então quando eu fui entrar no recinto da reunião, there was a priest there, havia um padre and he told me, Rufus, I've been waiting for you, e ele me disse: padre, eu estava esperando por você, because you know I'm not well. porque você sabe, eu não estou bem, I've got asthma. eu estou com asma. So I was told to go to a Muslim fakir for help. Então eu fui buscar um muçulmano para me ajudar, And he gave me this thing to take or to eat. e ele me deu isto para comer, But I said, I will not take it mas eu disse: eu não vou comer unless first Father Rufus exorcises it. antes que o padre Rufus exorcize. So I told him, Então eu disse a ele: instead of you taking it, I would have preferred to pray over you. em vez de você tomar esse medicamento que o muçulmano lhe deu, eu vou rezar por For the você, healing of your asthma. pela cura da sua asma. But now there's no time. Mas não havia tempo. So I just exercised that medicine given by the Muslim witch doctor. Então eu exorcizei aquele medicamento dado pelo feiticeiro, And I told him, now you can take it. e eu disse a ele: bom, agora você pode tomar. It will not do you any harm now. It will not do you any harm now. Se você não ficar melhor, But it will not do you any good either. mas isso não vai te fazer mal, mas também não vai fazer bem. If the blind lead the blind, Se um cego guia outro cego, both will fall into the ditch. ambos cairão no precipício. So this is a very sad thing. Mas isto é uma coisa muito triste. Now don't clap for this. Portanto, não aplaudam. Therefore, how is it that when we do these things, we are opening ourselves to the evil one? Portanto, nós sabemos que essas coisas nos abrem para o mal. The only way to know is to read the Bible. A única forma de saber e se certificar é lendo a Bíblia. In the book of Exodus, No livro de Êxodos, in the book of Deuteronomy, no livro do Deuteronômio, God clearly says that all these things are an abomination in His sight. o Senhor diz que essas coisas são abomináveis aos seus olhos. Going to fortune tellers, De ir a gente que prevê o futuro, going to diviners, indo a divindades, adivinhadores, then calling upon the spirits of the dead, que chamam para conversar espíritos dos mortos, then also being used as mediums. ou ser usados como médiums. And this is very, very common. E isso é muito comum. All these things, the Bible says, are abomination to God. Todas essas coisas, a Bíblia diz, são abominações a Deus. And all these things will bring a curse on the family and on the descendants. E todas essas coisas trazem uma maldição para a família e para os descendentes. I'm not saying this myself. Eu não estou dizendo isso por mim mesmo. This is what the Bible says. É a Bíblia que diz. The Bible says two apparently opposite things. A Bíblia diz aparentemente duas coisas opostas, That God is a good God. que Deus é um Deus
da bondade, is full of tenderness and love, cheio de ternura e amor, full of mercy and compassion. cheio de misericórdia e compaixão. But at the same time it says, Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz this God is a God of justice. que Deus é o Deus da justiça, He's a jealous God. é um Deus ciumento. And He will allow His anger to fall on those people who are disobedient to Him. E Ele vai permitir que a sua ira caia sobre essas pessoas que o desobedecem. It's not that God gets angry. Não é que Deus é irado, There's a biblical way of saying é uma forma bíblica de dizer that God will allow the consequences of man's sins to have their effect. que Deus vai permitir que as consequências do pecado afetem a vida And da as these pessoa. verses remind us, E como esses versículos nos lembram, these consequences will go on to the second, the third, and the fourth generation. essas consequências podem permanecer até a segunda, terceira e quarta geração. And yesterday we had two cases where the sins of the great grandfather E ontem nós tivemos 2 casos em que os pecados do bisavô were now being visited on their great grandchildren. estão agora apresentando consequências nos bisnetos. And this case was so difficult that I thought, well, I don't think it will be delivered this year. E eu imaginei, esse caso parece tão difícil que eu não acho que nós vamos conseguir a libertação este ano. But praise God, both these people whom I see here Mas- have been totally freed and healed. Louvemos a Deus porque as 2 pessoas foram libertas. Praise the Lord. And therefore, now to conclude, Portanto, eu quero concluir, if I've gone to anyone but Jesus, se eu vou a qualquer que não seja Jesus, you see, if people come to Jesus immediately, se as pessoas vêm a Jesus imediatamente, even a small prayer can bring them healing and deliverance. apenas uma oração simples pode curar e libertar. But if they've gone to all these witch doctors and then come to Jesus, Mas se primeiro eles vão a esses feiticeiros e depois vão a Jesus, it is very difficult to free them. é bem difícil de libertar. For example, like in Europe, these cases take sometimes time of 5 years, 10 years, 15 years. Porque, como por exemplo, nós temos casos na Europa que já estão demorando 5, 10, 15 anos. In one case in Italy, once a week, a solemn prayer of exorcism is being made over a man. Há um caso na Itália que semanalmente uma oração formal de exorcismo é feita sobre um homem, Under the authority of the bishop sob a autoridade do bispo, for the last 10 years, já está sendo feito há 10 anos, once a week. toda semana. And not only is not being freed, it's becoming worse every week. E não apenas ele não está sendo liberto, mas está se tornando pior. And therefore, if I've gone to anyone but Jesus, Portanto, se eu vou a qualquer que não seja Jesus, often people will say, but I went to this man and now I feel much better. com frequência as pessoas vão dizer, mas eu fui àquele terreiro, aquele feiticeiro e me senti melhor. And it can happen that person may be healed physically. Pode acontecer até da pessoa receber a cura física. But then I ask him, can you sleep well now? Então eu pergunto, você tem dormido bem? Or from that time I can never sleep. Com frequência a pessoa vai dizer, desde aquele dia não dormi mais. How's your marriage? E eu pergunto, como está o seu Or from casamento? that time my marriage is in chaos. E a pessoa vai dizer, a partir daquele dia o meu casamento se transformou The num devil caos. will seemingly give you one little healing superficially. Então você vai haver, aparentemente é o próprio mal que operou a cura superficial To deceive you, para enganar, to seduce you. para seduzir. But the effects on you in your mind, your heart, your relationships will be much, much, much worse. Mas os efeitos na sua mente, no seu corpo, nos seus relacionamentos vão ser muito, muito, muito piores. And therefore, if I've gone to anyone but Jesus, Portanto, se eu vou a qualquer que for não seja example, to a Jesus, palmist or a fortune teller, para um leitor de palmas, para um or adivinho, even to a witch doctor, ou mesmo a um feiticeiro, and above worse to a e Satanist, pior do que isso, a um satanista,
if I have eaten or drunk anything from these people, se eu comi ou bebi qualquer coisa desses lugares, or put on my person any charm that they've given to me, ou coloquei na minha pessoa qualquer amuleto que me deram, or I put in my house on the floor anything that these people have given, ou coloquei na minha casa, em algum lugar, qualquer coisa que essas pessoas me deram, if I've exposed myself to certain type of hard rock music, ou se eu me expus a certo tipo de música, de rock pesado, if I put on my body tattoos of evil forces, ou se eu pus no meu corpo alguns tipos de tatuagem de forças do mal, if I have on earrings and bangles and rings and necklaces which are somewhat satanic, se eu coloquei nos meus ouvidos algum brinco, ou colares, ou pulseiras, ou anéis que têm algum poder satânico, if I've given my photos or my intimate garments to the so-called healers, ou se eu dei as minhas fotos ou minhas roupas íntimas para esses supostos curandeiros, if I've allowed myself to be a medium for some reason, ou se eu permiti que eu fosse usado como médium de alguma maneira, if I've involved myself in certain forms of Eastern forms of prayer and healing and meditation, ou se eu me deixei envolver por alguma forma de religiosidade oriental em meditação and e oração. yesterday we had a beautiful testimony of the evil effects of acupunctura. Ontem nós tivemos um testemunho muito forte dos efeitos do mal na acupuntura. If I've been involved in any type of new religious sects and cults, Se eu me envolvi de alguma forma nessas seitas e novos movimentos religiosos, tipo Nova Era, above all in this country, if I've been involved with Macumba or Banda, especialmente aqui no Brasil, se eu me envolvi com macumba, umbanda, candomblé, and especially if my parents have consecrated me to Satan, e especialmente se os meus pais me consagraram nesses lugares. how many cases I've had these days Quantos casos nós ouvimos nesses dias where the parents have consecrated all the members of their family to Satan? onde os pais consagraram todos os membros da família a Satanás. Then I've exposed myself and my whole family to the third, fourth, and other generations to the power of Satan. Então eu acabei expondo a mim e a minha família a Satanás, ao poder de Satanás até a segunda, terceira e quarta geração. What a contrast with my own family and parents that I told you yesterday. Contraste com a minha família, os meus pais, como eu contei ontem para vocês. On the day of my first Holy Communion, No dia da minha primeira comunhão, my mother consecrated me, minha mãe me consagrou, not to Satan, não a Satanás, but to the Sacred Heart of Jesus. mas ao Sagrado Coração de Jesus. And it was a practice in our family Era uma prática na nossa família to go in a special way for Mass every first Friday of the month, para participar da missa de uma forma toda especial, toda primeira sexta-feira do mês, and to go for confession on the first Thursday of each month. e fazer a confissão na primeira quinta-feira do mês. And every time we went for Mass, I would have with me the little medal or scapula of the Sacred Heart of Jesus. E sempre quando eu ia para a missa, eu ia com o escapulário, a pequena medalha do coração de Jesus. I don't wear it now, but I have it with me as a reminder. Eu não tenho aqui, não uso mais, mas tenho comigo como uma lembrança. And in our home, we had a big, beautiful picture of the Sacred Heart of E na Jesus. nossa sala nós temos um grande quadro do Sagrado Coração de Jesus, But the promise of Jesus, com a promessa de Jesus. I will bless every home Eu vou abençoar todas as casas where the picture of my Sacred Heart onde o quadro do Sagrado Coração de Jesus, is put there and honored. onde ele é colocado e honrado. Amen. Amém.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.